No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o ilustre Dr. José Ferreira Lima, médico geral e cirurgião, dedicado ao bem-estar das pessoas em sua terra natal, a pequena vila de Serra do Sol, localizada no sertão do estado da Bahia. Ele nasceu na casa de seu avô, no ano de 1943, e cresceu entre o chamado Cerrado e as inúmeras plantações do avô, que lhe ensinou a valorização da terra e do trabalho. Iniciou seus estudos em uma pequena escola primária, fundada por seu bisavô em 1873, a qual atualmente leva o nome de Escola Estadual Dr. José Ferreira Lima. Aos 17 anos, partiu para Salvador, onde cursou medicina na UESB, Universidade Estácio de Sá da Bahia, tendo se graduado em 1968. Sempre ciente das necessidades médicas do seu povo, ele decidiu voltar para a Serra do Sol e montar um consultório geral, o que fez em 1970. Suas mãos, sábias e experimentadas, salvaram vidas e aliviaram sofrimentos incontáveis na região. Alguns de seus casos mais marcantes incluem a amputação de uma perna rota, em 1975, e a remoção de um tumor maligno do cérebro, em 1983, ambos com sucesso. Ele foi agraciado com diversas condecorações ao longo dos anos: Ordem do Mérito Cultural, Medalha da Inconfidência, Ordem do Mérito do Trabalho e Ordem da Amizade, entre outras. Por muitos anos, ele também recebeu o título de Médico do Povo de Serra do Sol. Nas horas vagas, ele dedicava-se às atividades agrícolas em sua fazenda, produzindo café e arroz. Ele também era conhecido por seu talento artístico. Ele era um excelente pintor e escultor, com obras expostas em museus da Bahia e além. Ele sempre foi um defensor do meio ambiente e das comunidades locais, tendo fundado o Instituto de Proteção Ambiental do Sertão Baiano em 1985. Ele trabalhou incansavelmente para garantir que a região continuasse sendo um lugar seguro e saudável para viver. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, na edição da noite de ontem, onde lhe homenagearam por seu trabalho incessante e pela dedicação à causa do bem-estar popular. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria extensiva sobre sua vida e obra. Na tarde de ontem, ele foi encontrado em seu estúdio de arte, com a palavra paz esculpida em letras grandes na última obra que completava. Ele repousa agora entre as mãos de uma Virgem Maria feita por ele mesmo e o solitário silêncio do seu estúdio, onde trabalhou incessantemente durante décadas. O doutor José Ferreira Lima será lembrado como um homem carinhoso e dedicado, que deixou uma marca profunda em muitas vidas. Sua memória viverá para sempre na floresta que plantou à sua volta, nas obras de arte que deixou para trás e no coração das pessoas que ele ajudou durante toda a sua vida. Hoje despedimos-nos de Maria das Graças, nascida na pequena vila de Serra do Sol, em Minas Gerais, em 1947. Maria foi uma mulher maravilhosa, cujo legado vive em cada um dos que tiveram a oportunidade de cruzar seu caminho. A notícia de sua partida nos atingiu como uma chuva inesperada na região sertaneja, abrupta e triste. Maria cresceu entre as montanhas Minas Gerais em uma casa cheia de amor e cultura. Sua mãe, professora de escola primária, instilou em Maria desde cedo o amor pela leitura e pela escrita. Seu pai, um humilde médico, ensinou-lhe a importância da caridade e da solidariedade. Aos 16 anos, já escrevia poemas que captivavam toda a família. Depois de formada em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria dedicou sua vida à preservação ambiental em comunidades rurais de Minas Gerais e Bahia. Com uma paixão indiscutível por plantas, mudas e árvores, ela foi responsável por salvar muitos ecossistemas locais do avanço da urbanização e da desmatamento. Seu trabalho lhe rendeu inúmeros prêmios e reconhecimentos,
entre eles a Ordem do Mérito Cultural em 2010. Em 1978, Maria sofreu um derrame que levou à morte de seu marido, o amado pedagogo João Paulo. Mas ao invés de se desanimar, ela encontrou forças inimagináveis e continuou a trabalhar incansavelmente por sua causa. Seus alunos e colegas a _start assista. _start assista. Lembram de Maria como uma mulher incansável, dedicada às plantas e ao meio ambiente, e acima de tudo, às pessoas. Sua casa na Vila de Água Clara era conhecida por todos na região, pois ela abriu as portas dela aos que precisavam de ajuda ou simplesmente quisessem conversar. Maria também era uma artesã consumada e dedicava muito tempo às suas passarinhas. Adorava bordar em crochê, cultivar orquídeas e fazer doces tradicionais brasileiros para os amigos da vizinhança. Seu quarto era uma peça única, cheio de toalhas coloridas, pote de goiabada e vasos de orquídeas em flor. Era comum ver a senhora sentada na varanda da casa, olhando para o céu, enquanto a chuva batia nos telhados vizinhos. Quem conheceu Maria das Graças nunca esqueceu dela. Seus alunos a _start assista. _start assista. Lembram de uma professora carinhosa e exigente, que acreditava que o amor pela natureza começa com respeito e cuidado pelo próprio mundo em que vivemos. Além disso, Maria incentivou sempre seus alunos a ler, escrever e ser criativos. Seu escritório era uma biblioteca, cheio de livros antigos e revistas que ela coletava por todo o país. Em 2015, Maria foi diagnosticada com câncer e passou por um tratamento intenso. Mas mesmo durante seus dias mais difíceis, ela continuou a lutar e a inspirar todos os que a rodeavam. Seu lema era viver é sofrer, mas também é amar e cuidar. Maria das Graças faleceu às 7h45 da manhã de ontem, rodeada por seus familiares e amigos que sempre a apoiaram. Seus olhos, sempre lenos de vida, agora descansam em paz na terra onde nasceu. Mas seu legado vive em cada um dos que tiveram a oportunidade de cruzar seu caminho, e será comemorada como uma mulher invejavelmente forte e inspiradora. No telejornal da Globo, foi homenageada com reportagem especial, que falou sobre a vida dedicada à causa ambiental de Maria. E na Biblioteca Municipal da Vila de Serra do Sol, montaram um painel em sua homenagem, onde as palavras escritas pelo próprio João Paulo dizem tudo sobre a mulher que foi, aquela que plantou sementes de amor e esperança em todos nós. Vale lembrar que o nome Maria das Graças é apenas um exemplo. Selton Mello, o astro que brilha no firmamento artístico brasileiro, é mais do que um ator, diretor e roteirista, é uma espécie de gênio criativo que transcende as páginas do papel e se transforma em vida. Ele é o poeta da tela, capaz de dançar a samba da vida com uma expressão tão vibrante que acaba por nos envolver. A sua versatilidade é um marco no panorama cultural brasileiro, um testamento à força e à resiliência da nossa arte. Suas interpretações são como as notas de uma samba-enredo, cada uma delas contribuindo para a construção de uma história tão viva quanto o próprio Rio de Janeiro, onde _start o verano é um ritmo e a paixão é um coração que bate ao som do Ijexá. Mello é mais do que um ator, ele é um caminhoneiro da emoção, transportando as paixões, os sonhos e as ilusões de uma geração inteira até onde a alma se esconde, até mesmo onde o silêncio não pode mais falar. E é neste silêncio que ele nos faz despertar para a beleza da vida, para a magia do amor e para o poder da liberdade de expressão artística. A sua interpretação tem algo de um rito espiritual, uma dança sagrada no altar das artes. É uma comunhão entre o ator e o personagem, onde a vida do próprio Selton Mello se funde com a vida daqueles que interpreta. E neste ato de união, ele nos leva para uma jornada onde os limites se dissolvem, onde a emoção torna-se realidade e a realidade se torna poesia. Com cada personagem, ele nos faz perceber que o amor é mais do que um sentimento, é uma força, uma luz que brilha através de seus olhos, de sua voz, de sua alma. E a magia disso é que transforma a vida de quem assiste, porque ele nos convida a ver o mundo de outra forma, com o olhar de um artista que vê tudo como uma obra-prima. A versatilidade de Selton Mello é mais do que uma capacidade, é uma obrigação, uma missão. Ele se transforma em cada personagem, mas não se perdendo na caracterização, sempre saindo vitorioso, pois ele é mais do que um ator, é um ser humano capaz de entrar no coração do outro e ressuscitar as suas esperanças, seus sonhos, sua paixão.
E a sua capacidade de emocionar, provocar reflexões e trazer humanidade a cada personagem é o que nos transforma, nos move e nos inspira a ver o mundo com olhos novos. E é nisso que ele consagra-se como referência no cinema e na televisão brasileira, sendo celebrado por toda a nossa terra, onde o futebol e a música são mais do que apenas laços culturais, são sentimentos, são paixões. Passos, minha terra natal, aquela cidade onde as colinas se abraçam ao sol às tardes de verão, cujas ruas e calçadas ressoam com a vida dos seus moradores e onde o tempo parece suspenso no ar, é o berço desse mito chamado Selton Mello. Criança daquele amorado interior mineiro, ele nasceu no coração de uma família simples, cujos membros viviam em harmonia com a terra e com a força do trabalho. A casa onde nasceu é um lugar mítico, cheio de histórias e lembranças que se confundem com os aromas das árvores centenárias que a cercam. Ali, ele descobriu o encanto do sonho, da criatividade e da liberdade de expressão. A cultura e a educação eram valores respeitados na casa de sua infância, onde os livros e as obras de arte se misturavam ao aroma das tortas e dos cafezinhos à tarde. Selton, desde criança, era um menino diferente. Seu olhar era uma lente que captava o mundo inteiro, refilmando em suas histórias incríveis. A fantasia era seu terreno preferido, onde ele encantava os primos e vizinhos com sua imaginação fértil e seu talento inato para contar histórias. Era como se o mundo todo estivesse em suas mãos, e as palavras, suas pinturas e suas performances, sua linguagem. O lar acolhedor de Selton foi um dos fundamentos que o levaram aos primeiros passos no mundo artístico. O incentivo familiar, a paciência e o cuidado foram as alas que levaram a voar alto, como uma águia nas alturas do céu, desbravando territórios inexplorados na arte brasileira. A atmosfera de amor e apoio em casa foi o leite materno que nutriu seu talento e alimentou sua paixão pela vida artística. E assim, nascido em Passos, Selton Mello levantou-se como uma espécie de árvore, cujas raízes estão profundas na terra do interior mineiro, onde a criatividade e o amor pelo arte são coisas sagradas. E ele cresceu, como uma árvore respeitosa da natureza, mas que também conquista o céu com sua coroa de folhas verdes e frutos coloridos. E hoje, ele é mais do que um artista, é uma lenda, uma força vital que inspira todo um país, que acende o fogo da criatividade em cada um dos seus fãs, e que continua a sonhar com novas obras de arte, novas histórias e novos mundos, nascidos do seu extraordinário talento. Selton Mello, uma estrela que ilumina o céu da música, do cinema e do teatro brasileiro. No coração da cidade maravilhosa, Selton Mello enxergou o sol nascer sobre as areias do Botafogo, onde plantou as raízes de sua paixão pela arte. Ao assentar os pés na terra carioca, a vida se transformou em uma jornada infinita e vibrante, em que a luz e a sombra se fundiram para deslumbrar o horizonte do seu destino. Com a espinha dorsal erguida à frente, ele percorreu as ruas escancaradas de Laranjeiras, carregado de sonhos que se transformaram em realidades na Sapucaí, no Corcovado e no Catete. Cada passo a mais no caminho, cada grama esmaltada de jardins botânicos e parques, foram palco para o nascimento de uma arte inconfundível. Ele se matriculou em testes teatrais que vibravam da energia do Ipanema até a zona portuária de Sepetiba. Participou de oficinas no Lagoa e na Tijuca, onde o canto das garças e os sussurros das folhas da Mata Atlântica criaram um ambiente de aprendizado único. A presença de mentores, como os sábios do Morro do Cantagalo e do Leme, orientou seu caminho, iluminando o caminho com a sabedoria de uma geração que vivenciara as mudanças da metrópole carioca. Eles foram a voz da terra, transmitindo-lhe o espírito brasileiro e suas tradições, como o frevo, o samba e o axé. Aos olhos de Selton Mello, o Rio de Janeiro era uma obra-prima, um palco infinito em que a vida se desdobrava em histórias vibrantes. A cada canto desafiado na favela do Maracanã, cada luta pelo sonho no Leme ou cada grito triunfal ao chegar à praia de Arpoador, o coração do artista se impunha com força e determinação. E assim, a vida continuou, marcada pela intensidade da paixão pelo seu ofício. A cada palavra falada no Teatro Odisseia ou na Praça Tiradentes, o ator revelava sua verdadeira essência, em uma performance que conquistava corações e inspirava emoções. Essas foram as histórias do início de carreira, enriquecidas por desafios que transformaram-se em vitórias. Era o tempo do futebol, do samba e da poesia de Vinícius de Moraes, onde a vida se desdobrava em um vasto cenário de cores, ritmos e sonhos.
Selton Mello, uma luz que iluminou o Rio de Janeiro, sua alma que vibrou com o ritmo do carnaval e suas interpretações que se transformaram em lembranças vivas. Ele foi um canto no coração da cidade, um testemunho da paixão pela arte e uma prova de que a vida é um caminho de constantes metamorfoses e renovações. Selton Mello, uma luz que ilumina o cenário audiovisual brasileiro. Um nome tão presente na história de um país marcado pela diversidade, a vivacidade dos seus rituais e o esplendor de seu povo. Ele é mais do que um ator, é uma espécie de canção, um poema encarnado que se vive nas telas, nos palcos e nos corações das pessoas. Nascido no coração da cidade do samba, Rio de Janeiro, ele cresceu ao som dos passarões, sentindo a batida do bate-bate no sangue, herdando o carisma do carioca e a paixão pelo amor que só o Brasil pode ensinar. Sua infância foi marcada pela magia da televisão, pelos sonhos de outras estrelas que se transformaram em ídolos, sem saber que um dia ele mesmo seria um destes nomes inscritos no coração das pessoas. Seu primeiro passo na carreira foi como uma promessa, um rosto novo em meio a tanta gente, um sonho ainda não adormecido. Mas ele cresceu, aprendeu a habilidade de se transformar e ficou, para sempre. Ele é o palhaço que nos faz rislar, o herói que nos move, o vilão que nos aborrecemos e o amigo que nos consola. O Alto da Compadecida foi uma das obras que o consolidaram como um ator de sucesso. Nela, Selton Mello se transformou no carioca zelador do sagrado, em um personagem que representa a essência carioca e brasileira, a amizade, a fraternidade e a respeito pelos antepassados. Eis aquele olhar que fala mais do que 1000 palavras, aquela voz que parece ter uma história em cada tom, uma emoção em cada silêncio. A direção de O Palhaço foi um passo ainda maior nessa jornada artística, mostrando o talento de Selton Mello além do ator, mostrando como criador de histórias, capaz de levar os espectadores até o mundo dos sonhos, dos amores e das tristezas que só o cinema pode contar. Ele é uma espécie de poeta, um compositor do mundo humano que se conta na sua presença. Seus papéis, suas obras, são como poemas escritos no ar, em cores vivas, em palavras silenciosas que nos fazem sentir o bate-bate de vida. E por isso, ele é um símbolo da qualidade e autenticidade artística no Brasil. Selton Mello é aquele nome que vive nas lembranças, nas expectativas, nas emoções do futuro. Ele é mais do que um ator, é o Brasil, é o som do samba, é o aroma da feijoada, é a essência de uma nação que se levanta e canta pelo amor, pela paixão, pela vida. E por isso, ele será lembrado sempre como um dos grandes nomes da história brasileira. Na tela de uma vida, Selton Mello se revelou como pintor de sonhos e os dramas da gente. Em cada papel, ele inscreveu-se numa jornada íntima com si mesmo, explorando as sombras e luzes do ser humano em sua busca eterna por significado. Sendo assim, o ator é tão conhecido por suas interpretações memoráveis quanto pela sua presença alegre na vida pública brasileira. Como uma espécie de poeta do cinema e televisão, Selton Mello construiu um legado que alcançou o mais alto patamar da arte nacional. Seu talento natural de ator se transformou em uma habilidade rara de conectar-se profundamente com cada personagem, conseguindo captivar imóvel a si mesmo e, consequentemente, o público. Ele se destacou pela capacidade de trazer a vida às telas, sem perder a essência da sua arte, a sensibilidade, a coragem e o amor por contar histórias que tocam em nossos sentimentos mais profundos. Por isso, seu trabalho permaneceu marcante na cultura brasileira. Selton Mello foi um ator e criador que sempre conseguiu manter o equilíbrio entre a complexidade artística e o engajamento popular. A sua carreira, em suas diversas fases, é uma prova viva da sua capacidade